aviso para vocês, o vídeo a seguir não se trata de nenhuma recomendação de compra ou venda, sendo apenas de caráter educacional. Fala investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. E hoje eu quero falar para vocês sobre o Shibarium e o porquê ele é tão importante para o projeto da Shiba Inu. Você sabe o que é Shibarium? Você sabe o que é uma blockchain? Já deixa aí para mim nos comentários que já já nós vamos tocar no assunto. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui do Investidor Matuto. Já peço a você aí de casa que sente o dedo nesse like, confere aí nesse botãozinho vermelho se você é inscrito, que o YouTube andou pregando uma peça na galera, tirando umas inscrições aí. Então confere aí se você é realmente inscrito para não perder nada. Shibarium. O que é esse raio do Shibarium? Por que todo mundo está falando que ele é importante para a Shiba Inu? E por que ele vai valorizar a nossa querida Shiba Inu? Bom, vamos dividir essa pergunta em partes. Primeiro, o que é Shibarium? Shibarium nada mais é do que uma blockchain. Tá, mas e aí? O que é esse negócio de blockchain, Matuto? Blockchain, na verdade, nada mais é do que um livro. Como que funciona esse livro? A cada transação, a cada hash de transação, né? Imagine aí uma tábula rasa, uma folha em branco. Então, cada hash de transação vem e preenche um pouco dessa folha em branco. Vai pegar aí, olha, vai somar o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco. O bloco 2, ele vai ser a soma das informações do bloco 2 com a do bloco 1. O bloco 3, por sua vez, vai ser a soma das informações que estão sendo colocadas aqui, mais a do bloco 2, mais a do bloco 1. E é isso que torna a blockchain interessantíssima, porque é impossível você mexer nos dados que foram ali lançados. Isso traz uma grande confiabilidade nesse processo de blockchain. A blockchain da Shiba Inu não vai ser uma blockchain nativa, tá? A blockchain da Shiba Inu está sendo construída do zero. Não, é uma blockchain fork. O que é uma blockchain fork? Ela vai copiar a tecnologia de uma blockchain e rodar na sua segunda camada. É a rede Ethereum. O que então vai fazer que o Shibarium seja tão atraente para as pessoas? Bom, você sabe que o grande gargalo, o grande problema da rede ERC20, que é a rede do Ethereum, são os preços altos das taxas de gás. O que é uma taxa de gás? É a taxa que você paga, entre aspas, para a blockchain, para que você possa negociar ali dentro, entendeu? De forma bem simples e fácil de você entender. Então, a rede da Ethereum é muito cara. Tem dia que é 23 dólares, tem dia que é 40 dólares. Já chegou o dia de eu olhar lá e tá 200 dólares naquele momento. A rede da Ethereum é por isso que o nosso amigo Vitalik Buterin cada dia se torna mais e mais milionário e quem sabe já bilionário. Aí vem a ideia do Shibarium. O Shibarium vem trazer novas taxas mais baixas, mais acessíveis para o pessoal. E para mim, é aí que mora o cerne da coisa, é onde que tudo vai andar. Porque o Shibarium, as taxas também irão queimar Shiba Inu. E é aí que nós vamos ver o supply da Shiba Inu reduzir e ela se valorizar ainda mais. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí para que a Shiba Inu serve. Você já viu que o Boni tem uma utilização, o Lish tem outra, mas muitas vezes você não sabe qual é a utilização da Shiba Inu. Se você não sabe para que ela serve, deixa para mim aqui nos comentários a hashtag para que a Shiba Inu serve. E não vamos esquecer que a meta de likes para esse vídeo é de 3.000 likes e eu conto com vocês, comunidade. E uma outra coisa que nós temos que ressaltar, que vai ser de grande valia, é que a Shiba já tem uma swap, uma DEX chamada-se Shiba Swap. Ah, Matuto, mas o que isso tem a ver, cara? A DEX rodando dentro da própria blockchain, é lógico, falando em blockchain de segunda camada, tá? Nós teremos o quê? Vários tokens que transitam, vários tokens que são nativos da rede da Ethereum, podendo ser negociados mais em conta, o que vai aumentar a transação dentro dessa rede. Por consequência, o que vai acontecer? Mais Shiba Inus serão queimadas. E para deixar aqui a pulguinha atrás da sua orelha com relação àquela pergunta que eu acabei de falar, de qual é a função da Shiba Inu nesse ecossistema,
O grande negócio é esse daqui, a Shiba Swap, onde você enterra as suas Shiba Inu para gerar os bonis e os leash. Só que isso não está ocorrendo tanto, por quê? Por causa das taxas da Ethereum. Então eu já dei uma palhinha do que vai ser o nosso próximo vídeo, mas eu espero que você aí esteja comigo para que você possa entender o ecossistema Shiba Inu e o para que serve a moeda Shiba Inu, a que tem o maior supply, né? Lembrando a vocês que o supply da CMC, da CoinMarketCap, está errado, tá? O supply correto é o da CoinGecko e não é só na dona Shiba Inu, como também na dona Baby Dogecoin e várias outras criptomoedas. Não sei com que razão a CoinMarketCap se serve desses erros. A Shiba Inu, sem dúvida alguma, é um dos projetos que mais entregou até agora, né? Nós estamos falando aí da Shiba Swap e nós não podemos esquecer do game, né? Em que o diretor é o William Volks e é um game AAA. Esses dias aí mesmo saiu algumas imagens desse game onde nós podemos ver que realmente vai vir um produto de grande qualidade para as pessoas poderem usar. Não acredito que vai ser só um jogo Player to Earn, porque isso poderia trazer grandes problemas vendo o que aconteceu com últimos jogos aí que deram muito ruim. Mas acredito que a equipe da Shiba Inu não quer isso, então nós podemos ter aí um grande projeto. Até porque quem está à frente é o William Volks. Também quero trazer para vocês o assunto da Microsoft. Parece que vai rolar aí uma parceria muito bacana com a Microsoft. Até porque o estúdio que está desenvolvendo o game da Shiba Inu é parte da Microsoft, naquela camada ali que uma empresa tem a outra e a Microsoft veio e comprou a Activision Code. Então, assim, pessoal, nós temos que ter filtros. Por enquanto não tem nada ali postado da parceria, mas dá a entender que sim. E isso, o movimento gráfico valoriza a Shiba Inu. Muitas coisas que ocorrem são rumores, mas esses rumores acabam trazendo uma valorização positiva. Alguns negativos acabam trazendo o preço um pouco para baixo, mas em sua grande maioria, esses rumores têm feito a moeda valorizar. Nos últimos dias, nós vimos aí que ela rompeu novamente a casa dos 3.000. Quando eu falo 3.000, desprezem os zeros à esquerda, tá bom? Próximo alvo dela, 3.535 lá em cima e depois uma grande resistência nos 5.000. Fique atento aqui ao canal que todos os dias, após o Café Cripto, vai ser lançada várias análises de várias criptomoedas, bem curtinhas mesmo, para que você possa ser muito bem informado. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a você, meu amigo investidor, minha amiga investidora. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Conteúdo aqui para você, olha, dá uma olhadinha aqui e já aproveita e se inscreve aqui nesse botão do meio.